meia-noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana marcada por várias frentes na crise no setor da saúde e também com a apresentação de uma nova lei de bases que tinha uma primeira versão, acabou por ter uma segunda versão e essa versão, aliás, diferente do primeiro texto de base que tinha sido feito por Maria de Belém. É seguramente um tema que vai fazer ainda correr muita tinta, mas nada faz uma discussão maior neste momento na área da saúde do que a greve dos enfermeiros. É uma greve que decorre nas cirurgias em 5 hospitais, do Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal. Há seguramente neste momento milhares de cirurgias adiadas, os números estão neste momento em mais de 7.000 e há sobretudo também uma nova greve à vista já no início de 2019. É uma situação inédita, porque esta greve foi convocada de uma forma que nunca tínhamos visto, por 2 pequenos sindicatos, com apoio de um grupo no Facebook e, sobretudo, com crowdfunding para poder financiar ou compensar, para ser mais correto, os enfermeiros que estão a seguir esta greve. É, portanto, uma situação inédita com a qual não estávamos muito habituados a lidar e que está a ter um impacto enorme nestes 5 hospitais de 4 das maiores cidades do país. Para este programa convidámos Miguel Guimarães, é bastonária da Ordem dos Médicos, Ana Paula Martins, bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Manuel Pizarro, é atualmente vereador na Câmara do Porto, mas foi também secretário de Estado da Saúde, e Ricardo Correia de Matos, é presidente da secção da região centro da Ordem dos Enfermeiros. Vamos para um curto intervalo e vimos já a seguir para o início do Expresso da Meia-Noite. Muito boa noite, sejam bem-vindos então ao Expresso da Meia-Noite. Esta noite em debate o caos que tomou conta do Serviço Nacional de Saúde. Podemos também passar na discussão pela nova Lei de Bases da Saúde, que foi apresentada esta semana, mas obviamente que nos vamos centrar nos impactos e nas consequências de mais uma greve, a chamada greve cirúrgica, que está a causar fortes perturbações em 5 blocos operatórios, em 5 blocos cirúrgicos de vários hospitais do país, e começo precisamente pelo Ricardo Correia de Matos, presidente da secção da região centro da Ordem dos Enfermeiros, para lhe perguntar se esta greve não está a ir longe demais. Muito boa noite Portugal. Ora bem, em primeiro lugar, eu penso que era importante desmistificar um pouco a dimensão da greve. Antes de uma luta laboral, está subjacente uma dimensão de combate pelo SNS. E esta questão é muito importante para não desvirtuarmos as razões que levaram este grupo profissional, que é o maior grupo profissional da saúde, a ser empurrado para esta greve cirúrgica que tem seguramente e tem tido um efeito devastador. E para chegarmos a esta conclusão, temos obrigatoriamente que conhecer a realidade. E temos que conhecê-la de uma forma muito séria e muito transparente para que todos consigamos chegar a conclusões rapidamente. Estamos a falar do maior grupo profissional da saúde, estamos a falar de um grupo profissional que não vê as suas competências reconhecidas há mais de 15 anos, isto é, o Governo valoriza as competências porque permite que a Ordem Profissional lhes atribua um título de especialista. Há cerca de 4 meses reconhece essa mesma especialidade atribuindo um suplemento remuneratório e recusa-se a negociar em sede de mesa negocial com as entidades sindicais uma revisão da carreira onde permita classificar esta especialidade como categoria, da mesma forma que vai, obviamente, dar uma esperança e um caminho e um rumo a esta profissão e aos profissionais que optam por esta mesma especialidade. Mas quando usa a expressão efeito devastador, e a expressão é sua agora na resposta que deu, os problemas que os enfermeiros têm do ponto de vista profissional, de carreira, etc., e não estou a desvalorizar, são seguramente problemas semelhantes a muitas outras carreiras profissionais em Portugal, que nós vemos nas várias greves que têm existido. Estou a falar agora de setores apenas ligados ao Estado, ou muito ligados ao Estado e não apenas outros. A questão é, que foi a primeira pergunta, quando uma greve tem efeitos devastadores, e neste caso estamos a falar na saúde, estamos a falar em cirurgias, em 5 grandes hospitais de 4 cidades do país, Porto, Coimbra, Lisboa e Setúbal, qual é o ponto onde o efeito da greve não ultrapassa o objetivo da própria greve?
Eu penso que aí temos que ser sérios. Obviamente que qualquer aditamento portanto, uma cirurgia tem um efeito na vida daquela pessoa e uma redução da sua qualidade de vida, obviamente. Mas existem pré-avisos, portanto, a tutela sabia perfeitamente a duração da greve, a intensidade da greve. São muitos dias e já há uma segunda muitos dias, obviamente, houve um pré-aviso. Nós, desde que tomámos posse, a Ordem dos Enfermeiros tem alertado para a realidade deste grupo profissional, nomeadamente das dotações seguras. É outra dimensão muito importante, as dotações seguras. Nós somos, para termos uma ideia da composição da nossa estrutura de recursos humanos em Portugal, no setor da saúde, nós podemos afirmar com toda a segurança, porque são dados da OCDE e da União Europeia, portanto são dados reais, Portugal está na cauda da Europa no que refere ao rácio número de enfermeiros por 1000 habitantes. Nós em Portugal temos um rácio portanto, no SNS de 4.2 e a média da União Europeia, a média, são 9.3. Portugal necessita urgentemente da contratação de 30 mil enfermeiros só para atingirmos o rácio médio da OCDE. Mas é disto que nós estamos a falar. Portanto, não está a responder à pergunta. Quando é que chegará o momento dos enfermeiros perceberem que têm que dizer basta? Ou seja, o problema é que esta greve já está a atingir aqui consequências preocupantes. Eu não interpreto dessa forma. Ainda há pouco, e durante estes dias, obviamente, que esta greve nos preocupa a todos. Não há nenhum enfermeiro deste país que não esteja preocupado com a situação atual, mas, obviamente, que tem que haver aqui uma responsabilidade e apurar responsabilidades políticas do governo, que é a quem compete garantir a acessibilidade de toda a população aos cuidados de saúde, assegurar que se chega aqui a uma negociação e que chega a um bom porto daquilo que são as reivindicações. O governo que está à porta dos blocos cirúrgicos. Deixe-me aproveitar para passar aqui, para levantar uma questão ao Miguel Guimarães, que é bastonário da Ordem dos Médicos e que também é médico no Hospital de São João, no Porto, médico urologista, que houve aqui uns momentos de tensão entre os enfermeiros e os médicos, porque como é uma greve, como a expressão é dos enfermeiros que convocaram greve cirúrgica, nos blocos operatórios, se quisermos, à porta dos blocos operatórios, houve algum choque entre médicos, porque no fundo quem ali está decide que operações é que têm que ser feitas e que operações é que não têm que ser feitas, e isso começou de repente a ver, os médicos viram as suas competências um pouco ultrapassadas ou postas em causa. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, boa noite aos portugueses. Ricardo, deixe-me dizer-lhe o seguinte: quem define a prioridade dos doentes que vão ser operados são os médicos. Médicos é que avaliam os doentes nas consultas e os inscrevem para a cirurgia. Quando um médico inscreve um doente para a cirurgia, atribui-lhe uma prioridade. Não prioritário, prioritário, muito prioritário. Ou, em casos especiais, que normalmente passam na urgência, no caso da ortopedia, a urgência diferida. O doente que não é operado logo na urgência, mas que é operado uns dias depois. E, portanto, quem define as prioridades clínicas não são juízes, não são outros profissionais de saúde, são de facto os médicos. Este é o primeiro aspecto. Sim. Houve algum desencontro, aparentemente, em alguns hospitais no início, mas neste momento penso que essa situação estará sanada. Essas situações em que isso estará sanado, enfim, houve ali algum desencontro, mas isso estará sanado entre aquilo que eram os piquetes de greve e aquilo que eram os diretores clínicos e as equipas que estavam a decidir que doentes prioritários ou muito prioritários é que podiam ser abrangidos pelos serviços mínimos. O problema desta greve é que é feita em 5 hospitais que são grandes, 4 grandes hospitais, um mais pequeno. Mais pequeno é o de Setúbal, não é? Os hospitais grandes, como o Hospital Santa Maria, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, o Hospital de São João, o Centro Hospitalar do Porto, são hospitais que, de uma forma geral, têm doentes mais complexos. Têm doentes mais graves, doentes oncológicos, doentes da área da ortopedia, da cirurgia plástica, da cirurgia vascular, que são doentes que têm situações mais complexas. E a nossa única preocupação, que não tem nada a ver com a história da greve dos enfermeiros, quer dizer, os enfermeiros têm todo o direito a fazer a sua greve, aliás, isto que está a acontecer na saúde tem a ver com um desencanto, com a desmotivação, com a revolta que todos os profissionais de saúde, de uma forma geral, têm os enfermeiros, têm os médicos, têm os farmacêuticos, enfim, os assistentes operacionais. Todos os profissionais, neste momento, não se sentem confortáveis com o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde e acham que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser salvo. Aliás, pegando um bocado nas palavras do Dr. João Semedo e do Dr. Arnaud, quando fizeram um livro sobre a Lei de Base de Saúde, o título do livro não era Lei de Base de Saúde, era Salvar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, eu acho que isto resulta um bocado deste grau de insatisfação. Mas a nossa preocupação, e porque tivemos diversas queixas que chegaram à ordem, enfim, nas secções regionais, Porto, Lisboa e Coimbra, e também a mim como bastonário,
é que os médicos estavam preocupados com doentes que tinham situações complicadas, que não estavam a conseguir ser operados e que o facto de não serem operados em tempo útil podia interferir com aquilo que é a sua vida, seja em termos de janela terapêutica, seja em termos de sequelas que eventualmente pudessem acontecer. Isto obrigou-nos a ter uma intervenção no sentido de pedir e exigir ao Ministério da Saúde que tomasse uma atitude, que resolvesse o problema, que negociasse com os sindicatos, que resolvesse o problema destes doentes mais graves, ativasse os mecanismos legais dentro do próprio Serviço Nacional de Saúde, que existem, que têm a ver com os tempos máximos de resposta garantidos, isto é, se estes doentes mais graves não podem ser operados no Hospital de São João, por exemplo, que sejam operados, por exemplo, no Hospital de Gaia ou noutro hospital qualquer do país que tenha capacidade de resposta, mesmo adiando doentes considerados normais, doentes que eventualmente são menos graves. Porque a preocupação do Ministério da Saúde também deve ser essa, deve ser dar uma resposta a estes doentes, porque é assim, uma coisa são as reivindicações dos profissionais que têm todo o direito a fazê-las, outra coisa é salvaguardar o interesse daqueles doentes que têm situações graves e que de alguma forma tem que ser dada uma resposta por parte de quem tem responsabilidade a nível do Serviço Nacional de Saúde. Manuel Pizarro, deixe-me aproveitar porque foi Secretário de Estado da Saúde e, portanto, teve e é médico no mesmo hospital. Exato, São João. E teve de confrontar-se com muitas destas crises e destas greves e protestos. Para lhe pedir uma opinião sobre uma discussão que surgiu esta semana, que é o que é que pesa mais? É o direito à greve ou o direito à saúde? Foi uma discussão que houve entre os constitucionalistas. E a certa altura há este confronto destes dois princípios, não é? Ou destes dois direitos. Boa noite, muito obrigado por este convite para estar aqui. Acho que é um belíssimo tema de debate. Eu quero dizer coisas que podem parecer generalidades, mas que são coisas que eu penso profundamente. Eu sou médico há quase 30 anos e a primeira coisa que quero dizer é esta, é que sem enfermeiros não há serviço de saúde, não há... Os enfermeiros são profissionais absolutamente essenciais. Quem está 24 sobre 24 horas no hospital, quem não falta um minuto nos turnos, quem acompanha os doentes à cabeceira de todos os momentos são os enfermeiros. Portanto, não há nenhuma dúvida sobre a importância central da enfermagem como profissão de saúde. E também não há nenhuma dúvida sobre o direito à greve dos enfermeiros e sobre a aspiração que os enfermeiros têm a uma valorização profissional que têm os enfermeiros e têm muitos outros profissionais de saúde. Já agora os médicos também têm, os farmacêuticos terão seguramente, muitos, os técnicos de diagnóstico terapêutico fartam-se de reclamar e têm razão, do meu ponto de vista, em parte. Agora, e desse ponto de vista não se pode questionar o direito à greve. Eu acho que há formas de exercer o direito à greve que a mim me parecem excessivas. Mas, enfim, eu tenho que respeitar o direito das profissões fazerem isto. Eu acho que, a certa altura, de facto, eu não quero usar as palavras de outros, mas já parece uma certa crueldade, porque neste momento, note bem, os hospitais já não estão a agendar cirurgias. Isto já não tem... Os hospitais dizem o número de doentes adiados por estimativa. Porque estes hospitais onde a greve está a ser feita já não se marcam cirurgias. Eu sei no caso do Hospital São João, já não há cirurgias marcadas para o bloco. Já se sabe que o bloco está fechado, já não se marca. Já só se está a prejudicar a expectativa da cirurgia, ou então doentes que deviam ser operados e que, por razões que têm a ver com a forma como os serviços mínimos são negociados, não entram no critério dos serviços mínimos, porque é evidente, sei lá, se um doente tem um tumor da próstata de gravidade não muito grande, não é provavelmente um doente prioritário. Bem, não é prioritário se não for operado nesta semana e for operado para a semana. Quer dizer, se a alternativa a não ser operado nesta semana é ser operado daqui a um mês e meio, então, quer dizer... Isso já não é verdade. E, portanto, isto tem que ter uma solução. Eu acho que a solução, eu estou de acordo, a solução tem que ter também um impulso político. Mas eu acho que também tem que ter um impulso profissional. Mas tem que haver um meio termo. Mas o Manuel Pizarro esteve num governo durante 2 anos. Teve muitos destes problemas. Não arranjou essa solução política. Nunca nos confrontamos com uma greve desta dimensão e desta agressividade. Tivemos muitos movimentos. Esta greve é uma greve que tem uma característica especial. É que com meia dúzia de enfermeiros em greve, prejudicam-se muitos milhares de pessoas. Desse ponto de vista, é uma forma de luta legítima, mas é uma forma de luta atípica. É atípico. Eu confrontei-me com greves muito diferentes destas, greves em que milhares de enfermeiros faziam greve, seguramente com razões, em que havia uma negociação, digamos, num certo plano de igualdade. Eu não estou a retirar a legitimidade desta greve, só estou a dizer que ela é uma greve de modelo muito diferente. Eu também me interrogo, eu não estou hoje no governo, mas também me interrogo o que é que acontece ao governo se ceder a este movimento. Se ceder a este movimento, o que acontecerá a seguir será uma sucessão imparável
de atitudes similares dos diferentes grupos profissionais até isto se tornar completamente ingovernável. Vamos, eu já passo ao Ricardo, primeiro tenho que passar a Ana Paula Martins, porque ainda não falou, mas já terá tempo para responder. Os efeitos de uma greve destas, sobretudo a questão do adiamento das cirurgias, em termos globais, num sistema que já funciona um pouco em déficit, não é? Um pouco sempre, para falar um português mais simples, a correr atrás do prejuízo, são efeitos altamente complexos. Sim, sem dúvida. Eu estava aqui a ouvir os meus companheiros, aproveito para agradecer esta oportunidade e também a dar boa noite a todos os que nos estão a ouvir lá em casa. Mas, de facto, eu penso que muitos de nós já tinham, de alguma forma, antecipado há algum tempo, para não dizer há alguns anos, que mais tarde ou mais cedo... Tenho que interromper? Peço desculpa, estou com um problema no seu microfone. Vou ter que passar mesmo ao Ricardo, já volto assim. O microfone da Ana Paula Martins fez greve. Mas eu gostava. Já vai retomar, mas... Queria responder ao Manuel Pizarro. Ao Ricardo o Manuel Pizarro estava a dizer é meia dúzia de pessoas conseguem parar o bloco. E, de facto, do ponto de vista matemático, pode ser meia dúzia de pessoas. O Manuel Pizarro caracterizou muito bem a atividade dos enfermeiros. E, portanto, tudo o que disse é realmente verdade. Exceto quando tentamos correlacionar a greve com o prejuízo dos doentes. Eu aí já não concordo tanto com esta imagem. E porquê? Não existe nenhum grupo profissional que se tenha preocupado nos últimos anos, tanto com o SNS, com a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde, como os enfermeiros. Eu estava a ouvi-lo e estava aqui a escrever, que era para não me esquecer do número. O Tribunal de Contas, no ano passado, 2017, concluiu no seu relatório que fez a acessibilidade aos cuidados de saúde, que morreram 2.604 pessoas devido às cirurgias adiadas. E a única instituição, no ano passado, o Tribunal de Contas, no ano passado, num relatório que fez sobre a acessibilidade do SNS, concluiu que morreram no ano 2016 2.604 pessoas à espera de ser operados. À espera de serem operados, claro. Fruto das listas de espera. O único grupo profissional e instituição que se preocupou com esta matéria foi a Ordem dos Enfermeiros, que no ano passado enviámos um ofício aos grupos parlamentares e à tutela a pedir uma audiência, porque achámos este número verdadeiramente assustador. Então, mas agora, ninguém se preocupou nesta matéria. Só fazer o contraditório, e não é um contraditório, porque tenho que o fazer mesmo. Se num ano como o 2016 morreram 2.604 pessoas à espera de serem operadas, ou seja, em velocidade de cruzeiro, se quisermos, se é que isso existe na saúde, no ano 2018 e agora, sobretudo, no ano 2019, com o impacto desta greve e da próxima, pelo menos, não sabemos se há mais, é altamente provável que, matematicamente, o número de pessoas que podem falecer à espera de uma operação seja maior. É um pensamento correto e eu assusto nesta matéria. É aí que eu estou a dizer, digamos, não estamos a brincar. Se eu fosse um decisor político, tenho consciência desta limitação às cirurgias. Se há um grupo profissional que é verdadeiramente importante no SNS, que faz um pré-aviso de greve, com esta duração, obviamente tem que haver uma responsabilidade política que, antes de acontecer, perceber o desfecho final e tem que sentar à mesa e negociar com os profissionais. É só essa matéria que a mim, enquanto dirigente de uma ordem profissional, me preocupa. Porque as ordens profissionais foram criadas, e está no desígnio fundamental do nosso estatuto, zelar pelos interesses gerais dos destinatários dos cuidados, no nosso caso, da enfermagem. E, portanto, a nós preocupa-nos imenso esta questão. E não há nenhum grupo profissional que nos últimos 20 anos tenha preocupado mais com a segurança das pessoas e com a qualidade dos cuidados das pessoas como os enfermeiros. Portanto, obviamente que é difícil para nós aceitar algumas lições de moral fruto e vindo quer de outros grupos profissionais, quer até dirigentes políticos nesta matéria. É realmente muito complicado. Porque nós temos que pensar que este grupo profissional tem sido prejudicado na sua vida pessoal, profissional, familiar, em todas as dimensões que quisermos analisar, ao longo dos últimos 15 anos, com mais de 2 milhões de horas extraordinárias, falsas horas extraordinárias em horário, a mais, sem serem pagas. Portanto, estamos a falar de profissionais que, para se manterem no SNS e para tentarem, de uma forma muito genérica, cuidar com qualidade aquelas pessoas,
de um sacrifício absolutamente surreal. Deixe-nos ouvir então a Ana Paula Martins, que foi há pouco interrompido. recuperando o seu raciocínio há pouco. Sobre... Não, pois, muito bem, de uma maneira muito rápida. De facto, é lamentável que tenhamos chegado a esta situação e aqui a minha perspectiva pessoal, e já tenho partilhado, é que efetivamente isto não é uma matéria que acontece desde há 3 anos, ou seja, com esta intensidade e com esta expressão, que é uma expressão que aquilo que mais nos preocupa é que a percepção que os portugueses hoje têm e a insegurança que os portugueses e as suas famílias hoje têm de recorrer a um serviço que é um serviço público, que é um serviço que durante 40 anos foi construído com o esforço de muitos profissionais, com o esforço dos agentes políticos, sobretudo com o esforço dos portugueses e com o dinheiro dos portugueses, e de facto hoje um serviço que sempre nos orgulhou, que nos coloca bem até em termos de comparações internacionais, mas que desde há alguns anos tem vindo a evidenciar, portanto não é deste governo, isto já vem, eu diria, até antes de 2010, mas enfim, o dinheiro não é tudo na vida, há questões de organização, há questões de inovação nos modelos de gestão, de integração não só das equipas profissionais, de gestão de recursos humanos, há uma série de coisas que nós temos aqui a falar. Horas, por exemplo, vieram a gravar ou não? As 35 horas foi um compromisso que este governo assumiu, que havia neutralidade orçamental em termos, portanto, do orçamento da saúde, mas na verdade, nós, pelo menos no caso dos farmacêuticos, fizemos esse estudo de maneira muito aprofundada, eram necessários mais 140 profissionais. Nós não somos muitos, não somos tantos como os enfermeiros nem como os médicos, somos de facto um ecossistema mais pequeno, estamos numa área fulcral dentro dos hospitais, mas claramente as 35 horas acrescentam impacto a esta deficiente, digamos, gestão de recursos humanos. É que o Governo diz que contratou mais gente para fazer face a esse impacto. Não, e o relatório dos recursos humanos do Ministério da Saúde apresenta, de facto, mais 9.000 profissionais. Exato. Algumas situações seriam de regularização, mas houve contratações de mais profissionais. Eu digo-lhe, no caso dos farmacêuticos, houve contratações de mais profissionais. Na verdade, também é preciso dizer isto com clareza, que vêm substituir profissionais que, entretanto, se vão reformando e profissionais que estão em licenças de maternidade, etc. Mas isso é o normal. Setor também há idades médias. Exatamente. Não, e há a idade da reforma e claro, tudo e há isso idades acontece. médias em várias áreas. Isto é uma questão, até nas empresas, nós fazemos gestão de recursos humanos, desenvolvemos-los, retemos os talentos. No SNS, que uma parte importante do SNS são profissionais, nós não temos, e quando eu digo nós Portugal, nós portugueses, nós governos, nós agentes políticos, não temos tido o cuidado, é a nossa perspectiva, de olhar para as políticas profissionais com olhos mais profundos e aprofundados e até mais modernos. Deixem-me dizer-vos, porque nós falamos das carreiras e claro que quem nos ouve em casa se calhar não sabe muito bem o que é que nós queremos dizer quando falamos de carreiras profissionais, mas quem fundou o SNS e os médicos, que têm uma tradição muito grande de discussão e um debate muito grande à volta do que são as carreiras profissionais e da necessidade das carreiras profissionais para garantir qualidade e excelência profissional e atualização. Mas eu queria só mostrar que... Tem que virar então para ali. Pode mostrar ali para aquela Posso mostrar para aqui, muito bem. Eu queria só mostrar que nós, entre 2010 e 2019, de facto, diminuímos claramente o investimento que fazemos do nosso PIB na área da saúde. E eu queria dizer que não sou das pessoas que acham que o dinheiro... Se injetássemos agora mais 2.000 milhões no sistema, ou 3.000 milhões que resolvíamos... Entre 2010 e 2019. Exatamente, okay. Exatamente. Ou seja, desde o período, enfim, um bocadinho antes e depois na entrada da Troika, obviamente que sim, portanto, mas nós temos que perceber que há aqui efeitos que não acabam de um dia para o outro e, portanto, há de facto aquilo que nós chamamos de desinvestimento, não é só uma acusação. Embora, deixe-me só fazer um contraditório, não em relação aos números que são evidentes, certo. Mas na esmagadora maioria dos indicadores de saúde nós não pioramos. Saúde pública. Deixe-me dizer, há aqui outros intervenientes que podem participar neste debate, mas é assim, é verdade... Não, é verdade, Ricardo, é verdade. Nós temos indicadores de saúde muitíssimo bons e mesmo nos índices que nos comparam com outros países, umas vezes estamos melhor, outras vezes estamos pior, não temos agora tempo para elaborar. Não, estamos em 15º lugar neste momento, já estivemos em 12º, enfim, portanto...
Vamos lá ver, havia muita gente que dizia, na altura, no período da Troika, que nós iríamos ter um descalabro na saúde em Portugal. Esse descalabro não aconteceu nos indicadores major. É verdade, a esperança média de vida não foi aumentada, não foi diminuída, nós tivemos melhorias em situações de reinternamento, enfim, muitos indicadores que os médicos conhecem muito bem, os enfermeiros também, os farmacêuticos, e os políticos e os analistas. Agora, há algumas áreas que precisam deste investimento. Isto não é só para recursos humanos, não é só para inovação tecnológica, é também para inovar em modelos organizacionais. Porque há áreas, por exemplo, nós vivemos tanto quanto os europeus e mais que alguns europeus. Mas a partir dos 65 anos, os médicos e os enfermeiros que o digam também, vivemos muito pior do que os outros. Porquê? Porque temos indicadores que são indicadores onde nós não estamos a conseguir investir. Claro que tais como, por exemplo, na reabilitação. Não é? Tais como, por exemplo, na reabilitação. Nós fazemos, se calhar hoje, estão aqui cirurgiões que nos podem elucidar, nós fazemos hoje algumas intervenções que há uma década não fazíamos na mesma taxa, na mesma proporção, como, por exemplo, as cirurgias da anca, mas, na verdade, hoje mesmo fazendo, usando próteses inovadoras, de última geração, depois não temos coisas tão simples como um mecanismo de reabilitação para poder garantir que os nossos mais velhos, ou as pessoas que são sujeitas a este tipo de intervenções, podem ter uma vida ativa. Ou seja, o que eu queria dizer, no fundo, nesta intervenção, sem a querer complicar, para quem nos ouve, é que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, que é importantíssimo para os portugueses e que foi uma conquista, e eu isto gostava mesmo de dizer, é exatamente aquilo que pensamos. É uma grande conquista dos portugueses. E vão ser, e quando abordarmos a Lei de Bases da Saúde, esta é uma matéria importante, e devem ser os portugueses, até nesta lógica de uma participação mais esclarecida, que devem ajudar a decidir o destino do Serviço Nacional de Saúde. E eu creio que quando Antónia Arnaud diz vamos salvar o Serviço Nacional de Saúde, eu imagino, pelo menos interpreto assim como cidadã, vamos salvar o que construímos durante 40 anos, modernizando de uma maneira flexível e aberta, mas olhando, apesar de precisarmos de investimento, porque precisamos, e está aqui à vista, mas olhando exatamente onde é que vamos colocar esse investimento. Porque não basta também só, mesmo que conseguíssemos, e não vamos conseguir de um dia para o outro ter mais de 2 mil milhões de maneira nenhuma no orçamento da saúde, nós sabemos que isso é impraticável, mas nós precisamos de começar a ter sinais, há alguns sinais já no orçamento deste ano, é verdade, há quem perceba até mais do orçamento que eu. Depois para os privados ou um crescimento. Isso, exatamente, para evitar aquilo que há pouco o bastonário Miguel Guimarães dizia, que é, no fundo, aquilo que ele chamou, são palavras dele, a desmotivação dos próprios profissionais. É que, de facto, as equipas de saúde levam anos a constituir-se, a construir-se, a reforçar-se e, de facto, nós hoje temos uma grande dificuldade em manter os profissionais nos hospitais, no Serviço Nacional de Saúde. Isso acontece com todas as profissões. Miguel Guimarães, se olharmos para a frente, para 2019, quanto tempo é que vai demorar a recuperar isto? E, sobretudo, ainda há uma nova greve, de um pré-aviso, uma greve de 45 dias, não é? O Primeiro-Ministro já deu um prazo no Parlamento. Não é? Eram 3 Mas está a falar disto da greve, dos efeitos da greve, demora o tempo que a greve demorar. Se um hospital de São João não tiver um mês sem operar doentes, atrasa um mês o tratamento dos seus doentes. Não é? Se tiver 2 meses, atrasa 2 meses o tratamento dos seus doentes. Direto. E de resto, o Estado tem meios para poder tentar resolver as situações, pelo menos mais complexas, fora. Mas deixe-me só dizer 2 ou 3 coisas importantes. Sim, fora, noutros hospitais do Serviço Nacional de Saúde, ou no setor privado ou social. Existe isso, é um mecanismo normal que existe dentro do Estado há vários anos. Nem sequer foi criado neste existe quando as listas de espera não aguentam. É o que estamos a falar. O doente atinge o tempo máximo de resposta garantido, tem que ser procurado de uma forma muito básica. Isto pode beneficiar também o setor privado da saúde, já estará a beneficiar seguramente. Mas deixe-me dar 2 notas que eu acho que são importantes. Primeira nota, relativamente ao Tribunal de Contas, a Ordem dos Médicos também se pronunciou, aliás, um dos motivos que levou o Tribunal de Contas, aquele número de... Sim, aquele número dos 2.600 e tal doentes que acabaram por morrer enquanto estavam à espera de ser operados, e ninguém se preocupou em saber se morreram com infarto agudo de miocárdio ou se morreram a atravessar uma passadeira. Era preciso perceber porque é que estes estudantes faleceram. Se foi porque a sua doença evoluiu ou por outro motivo qualquer. Aliás, levou na altura ao seu Primeiro-Ministro a dizer que nem sequer falava com o bastonário, que falava para os portugueses. E, portanto, foi público, enfim, eu não vou fazer mais considerações sobre isso. De resto, os profissionais de saúde são todos importantes.
todos importantes. São os enfermeiros importantes, são os médicos importantes, são os assistentes operacionais importantes e todos os outros. Se os assistentes operacionais também decidirem fazer greve aos blocos operatórios, o bloco operatório também para. Se ninguém for fazer aquilo que eles fazem, como é evidente. Se os médicos decidirem fazer greve ao bloco operatório também para. Portanto, eu aqui acho que nós temos que valorizar todos os profissionais de saúde. Não há profissionais de saúde mais importantes e menos importantes. Todos são importantes para o Serviço Nacional de Saúde e para a saúde de uma forma geral. Relativamente aos números, isto eu acho que é particularmente importante, que é dizer nós agora até estamos a operar mais doentes, estamos a fazer mais consultas, etc. É verdade, repare, a medicina evoluiu nos últimos 15 anos de uma forma absolutamente assustadora. Eu vou dar um exemplo prático para quem nos está a ouvir perceber. Há 15 anos atrás, para operar uma doente com incontinência urinária de esforço, eu demorava cerca de 1 hora no bloco operatório, fazia uma incisão de cerca de 10 centímetros abaixo do umbigo, a doente ficava internada 10 dias, a taxa de sucesso era de 60% a 65%, taxa de cura, e as complicações andavam perto dos 10%. Hoje, para operar uma doente com incontinência urinária de esforço, a cirurgia demora 5 minutos. O processo é feito ambulatório, portanto, tempo de internamento, zero. A taxa de sucesso é de 98% de cura. E a taxa de complicações é inferior a 1%. Portanto, sim. Não é possível, não, mais porque isto já se faz há algum tempo, é em menos tempo. Não é possível comparar aquilo que se fazia há uns anos atrás e o que se faz agora. Portanto, a medicina evoluiu de tal forma que neste momento nós conseguimos fazer mais rápido, com mais eficácia e com menos custos, porque os doentes ficam menos tempo internados. Portanto, esta evolução leva a que nós, neste momento, com mais ou menos profissionais de saúde, a gente consiga ter muito mais cirurgias realizadas, porque num tempo operatório conseguimos operar mais doentes do que há uns anos atrás. Mas se nós queremos avaliar o estado do Serviço Nacional de Saúde, é isto que nós estamos aqui a falar. É a satisfação, é como é que se sentem os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde. É a pressão excessiva que neste momento existe sobre todos os profissionais de saúde. É a exigência que não tem limites. É as deficiências que temos a nível de capital humano, as deficiências que temos nos equipamentos, as deficiências que existem em algumas estruturas físicas que não dão condições de dignidade às pessoas, nem aos profissionais que lá trabalham. E isto é que leva a todos estes movimentos de greves, de insatisfações, de pedidos de demissão. Ainda esta semana aconteceu no Hospital Dona Estefânia. E, portanto, são situações que não são situações pontuais. E o nosso Primeiro-Ministro tem que atender a isto de facto e tem que dar mais atenção à saúde. E a nossa Ministra da Saúde, obviamente que sim, porque isto é transversal. Todo o país está a deixar a saúde num estado, de facto, crítico. E eu, quando digo crítico, é crítico. Por exemplo, esta questão de Dona Estefânia é uma situação real. Se os médicos que têm mais de 50 e 55 anos, porventura, amanhã, deixassem de fazer urgência, como podem fazer pela lei em vigor, significava que os serviços de urgência colapsavam. Quer dizer, portanto, é uma situação que, obviamente, os médicos não vão fazer isto. Os médicos estão ali a vestir a camisola, estão interessados pelos doentes, ameaçam as demissões, dão um grito de alerta, a dizer isto não está bem, é preciso fazer alguma coisa. E, portanto, eu não concordo com a minha amiga dizendo que mais 1.000 ou 2.000 milhões de euros não fizessem diferença. Fazem. É preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde. É preciso contratar mais enfermeiros, mais médicos. Eu não disse mas é preciso também mudar a filosofia. Não é isso que resolve. Não, eu não disse isso. Não é isso que resolve. Não é isso que resolve, mas começa a ajudar a resolver. Quer dizer, se nós temos... Se me permitem, eu vou dar o exemplo do... Ainda se olha muito para o Serviço Nacional de Saúde pela mesma lente. O Hospital Dona Estefânia, há um ano atrás, fez um pedido para contratar 5 pediatras. Eles perderam uma série de pediatras. Perderam para a reforma, naturalmente. Saíram. Ou podem sair para o privado, sim. Saíram, porque as pessoas depois, quando começam a ficar saturadas, desmotivadas, saem, vão para fora do Serviço Nacional de Saúde. Fizeram um pedido para contratar 5 médicos durante um ano. Não houve resposta a isto. Hoje já precisam de 12. Quer dizer, isto não é aceitável. E porquê é que não foi possível contratar os 5 médicos? Tinham nome, era possível contratá-los, havia médicos que iam ir para lá trabalhar. Porque o Ministro das Finanças não deixou. E, portanto, nós temos estas situações em cima da mesa. E por isso é que eu digo, não é irrelevante se é uma questão de dinheiro, se é uma questão de permitir que seja investido dinheiro nas pessoas, nos equipamentos, etc.,
Isto passa também por Manel Manel está a tentar falar aqui há algum tempo. Sobre esta gestão e uma coisa muito concreta sobre a marca que Mário Centeno está a deixar em tudo isto, nomeadamente na gestão da saúde, nos cortes. Eu acho que é inequívoco que o sistema de saúde precisa de mais financiamento. Quanto mais não seja, há um referencial, que aliás foi o que a Ana Paula Martins aqui evidenciou, que é o referencial de que em percentagem da riqueza nacional nós víamos ao menos subfinanciado. Mas o que aconteceu nestes últimos 3 anos foi uma recuperação. Isto é, nós apesar de tudo, ano após ano, fomos recuperando em relação a esse déficit de financiamento. Se alguém tem a expectativa de que isso se vai resolver de um ano para o outro, isso não vai acontecer. Porque o país... Acho que, infelizmente, reconhecemos todos, tem outros problemas que vão para além desses. Desde logo, tem, apesar de tudo, um problema de uma dívida excessiva do Estado que tem que ser comatada, não há outra alternativa, não temos mesmo, eu não conheço que alguém de razoável que ache que há alguma alternativa que não seja nós irmos diminuir o nosso endividamento. Mas a escolha não tem que ser a preto e branco, ou dívida ou saúde. Evidentemente, por isso é que na saúde, apesar de tudo, temos vindo a recuperar progressivamente financiamento. Ano após ano, no próximo ano, há mais cerca de 500 milhões de euros de financiamento. Dizem-me, é suficiente? Não, não é suficiente. Mas pode não ser para o SNS. Não apenas, é para o SNS. O tema não é esse, é que não apenas não é suficiente, como é evidente que não colmata completamente os anos em que o investimento faltou. Nós hoje estamos hoje a sentir dramaticamente a falta de investimento que faltou nos anos anteriores. Não é só o investimento que faltou em 2018, é o que não foi feito em 2013, 2014, 2015. A certa altura, nos equipamentos, o problema coloca-se passado uns anos. Ele aguenta, aquele equipamento aguenta mais 1 ano ou 2, não aguenta mais 5 ou 6. Claro. E esse problema coloca-se dramaticamente. Eu até diria desse ponto de vista, eu não quero fazer este simplismo, mas vamos lá ver. Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde não têm razões de queixa dos seus direitos laborais nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos ninguém perdeu nada. Os profissionais do serviço público passaram de 40 horas para 35 horas. Alguns recuperaram as 35 horas e outros ganharam-nos, nunca as tinham tido. Exatamente. Tá bem, mas como é que é possível, por exemplo, no vosso hospital, no São João, o caso da pediatria? Como é que é possível deixar-se aquilo chegar àquele ponto? Tem toda a razão, mas vamos lá ver. A pediatria está naquela situação desde 2010. Não foi colocada naquela situação. Bem, mas o que é que interessa aos pais? A resposta do passado. Foi uma obra que devia ter arrancado em 2011 ou em 2012 e que não arrancou. Eu julgo que ela vai arrancar em 2019 e eu prefiro concentrar na boa notícia. Porque eu vou dizer uma coisa, é sempre tudo tarde em relação às expectativas das pessoas que, entretanto, sofreram com elas. Mas eu também lhe devo dizer uma coisa, sem querer parecer assim um daqueles membros da incorrigível família dos otimistas. Eu também quero dizer, eu não vou alinhar em momento nenhum neste discurso catastrofista sobre o Serviço Nacional de Saúde. Se uma pessoa tiver uma doença séria, o melhor é mesmo ir ao Serviço Nacional de Saúde. Eu sou testemunha disso, estive lá 2 meses. Eu li o seu artigo, eu estou a falar... Estive lá 2 meses internado e umas belas férias. Bernardo, só me lembrei disso quando comecei esta frase e não usei por causa disso. Mas é que a certa altura também se está a querer criar uma imagem de que nos hospitais... Na esmagadora maioria das pessoas, primeiro, o Serviço Nacional de Saúde continua a ser o sítio mais seguro do país para um cidadão ser tratado das suas doenças. E eu não alinho numa campanha contra o Serviço Público de Saúde, porque a certa altura é isso que está a acontecer. Mas isso também é esse também é o argumento. Mas esse também é o argumento para não se deixar o Serviço Nacional de Saúde chegar a este ponto. Claro, por ser tão importante. Mas este ponto é preciso equilibrar os justos direitos e anseios dos profissionais com as dificuldades que o país tem e não vai deixar de ter. E eu acho que uma parte disto também tem a ver com aquilo que é a motivação e a responsabilidade ética e deontológica dos profissionais que não pode ser negada. Deixa eu falar aqui na Paula Martins. Eu sei que ninguém come nem dá de comer aos filhos com ética e com deontologia. Eu não ignoro nada disso. E sei que é preciso uma expectativa de futuro. Mas isso também não pode ser, isso não será assegurado com uma permanente maldicência sobre um serviço público que não tem substituição no país. E que, apesar de tudo, este ano, uma revista muito importante, a Lancet Oncology, publicou os resultados comparados no mundo todo no tratamento de cancros a 2017, a 2016. Portugal está nos primeiros lugares em todas as áreas. Por exemplo, o cancro mais frequente das mulheres, o cancro da mama, Portugal é o 5º melhor país da Europa. Isso existe graças ao Serviço Nacional de Saúde. Deixa-me só fazer uma pergunta antes de passar aqui a Ana Paula Martins, Manuel Pizarro.
Se António Costa, por exemplo, tiver maioria absoluta, conseguir a maioria absoluta, tem essa obrigação de mexer por completo no Serviço Nacional de Eu não Saúde? tenho nenhuma dúvida que o que vai acontecer nos próximos anos é um reforço do financiamento e das condições de operação do Serviço Nacional de Saúde. Progressivamente, como nem pode deixar de ser, e naturalmente apoiando-se nos profissionais, não pode deixar de ser de outra forma. O Serviço Nacional de Saúde são os seus profissionais, em primeira linha. Muito rápido, só queria aqui dizer... Está em déficit, claramente. Não, tudo bem, só queria dizer aqui duas coisas. Primeiro, que não estamos em desacordo, eu e o Dr. Miguel Guimarães. Eu também acabei de afirmar que, exatamente porque esta curva é descendente, precisamos de mais dinheiro. O que afirmei também é que adoraria que o nosso PIB aumentasse imenso nos próximos 2 anos e que, mesmo que ficássemos na mesma percentagem do PIB, aumentaríamos em termos absolutos o dinheiro que dedicamos à saúde. E o que creio é que, não sendo isso possível, pelo menos temos que ter, e por isso é que temos vindo muitos de nós a propor um modelo de financiamento plurianual que nos possa garantir, de alguma forma, que há aqui uma perspectiva de investimento que não tivemos nestes últimos anos. Portanto, eu acho que não estamos em desacordo, poderemos eventualmente ainda ter que vir a discutir, todos nós, como é que vamos depois utilizar esse dinheiro à medida que ele vai vindo, além dos recursos humanos, em novas formas também de organização. E também estou ali um pouco em desacordo com o Dr. Manuel Pizarro, porque eu não acho, sinceramente, que haja vozes que queiram degradar o Serviço Nacional de Saúde ou que venham desmerecer. Eu não digo que isso seja sua... intencional, Ana Paula, só digo que este discurso permanente é um caos, é uma coisa, mas qual caos? Não, vamos lá ver. Problemas, agora qual vamos lá ver, vamos lá ver. Não há alguns problemas, há muitos problemas. Vamos lá ver. Eu acho que aquilo que nós temos... Nem vou apelar à sua experiência pessoal, é um caos. Aquilo que nós temos... É o caos que nos salva a vida. A minha experiência pessoal é que me permite dizer que há muitos problemas. É o caos que nos salva a vida. O que eu estou em vamos lá ver, eu estou em desacordo no sentido de dizer que não acho que haja assim tantas vozes, pode haver uma ou outra que são outliers, mas não há assim tantas vozes que venham dizer que o Serviço Nacional de Saúde está um caos e que não consegue cumprir o seu desígnio constitucional. Claro, isso não é verdade. Se não cumprir, não está a cumprir, Ana Paula. Não, deixem-me só terminar. Não há igualdade de acesso no país. Não, esperem. O desígnio principal, que é conseguir, de facto, assistir os portugueses, obviamente, com desigualdades, mas ó Miguel, mas as desigualdades também nunca conseguimos. Isso é um caminho continuado. Nós nunca conseguimos, desde há 40 anos que o fundámos, acabar com as desigualdades, vamos lá ver. Esse é um caminho que estamos a fazer. Obviamente, se me diz assim, neste momento temos problemas de acesso, temos. O Tribunal de Contas mostra que há problemas de acesso e não é só o Tribunal de Contas. Nós vemos alguns destes índices que já foram aqui reportados pela OCDE e que se vê que, em algumas áreas, existem desigualdades no acesso e existem problemas de qualidade. Nós temos isso em várias áreas, em vários indicadores. Mas, isto só para contrapor àquilo que o Dr. Manuel Pizarro estava a dizer, isso não quer dizer que nós digamos, eu pelo menos não digo, que há uma catástrofe no Serviço Nacional de Saúde. Todos os dias, alguns de nós têm familiares no Serviço Nacional de Saúde e as pessoas são bem-sucedidas, os profissionais fazem das tripas coração para conseguir realmente continuar a salvar vidas, continuar a tratar bem as pessoas e ainda, eu diria, dos 10 milhões de portugueses, há cerca de 6 milhões, pelo menos, ou 6 milhões e meio, que são tratados no Serviço Nacional de Saúde. Depois, mas essa é que é a questão, há uma parte que tem vindo a crescer, vamos dizer a verdade, dos portugueses que estão, apesar de terem cobertura universal no Serviço Nacional de Saúde, sempre que podem, o que as empresas lhe permitem, a comprar seguros de saúde porque querem ter outras garantias adicionais. Eu não sei, porque não sei se há algum estudo nesse sentido, se isso tem a ver com necessidades adicionais que se querem garantir, não estou a classificar, ou se tem que ver com alguma desconfiança de que o acesso lhes pode ser dificultado. Embora os hospitais privados também passem nas tempos. Posso ocupar 30 segundos? 30 segundos para o Manuel Pizarro e depois temos que passar Eu tenho todo o respeito por esses portugueses e até, utilizando essas opções, até aliviam o custo do Estado com o seu tratamento. Só tem um problema. Se tiverem uma doença a sério, mesmo a sério, quem os vai tratar é o Serviço Nacional de Saúde. Por isso é que porque o seguro acaba ao plafond e os tratamentos são feitos nos serviços públicos. Porque se fizerem uma transplantação de órgãos, é no serviço público. Se tiverem uma doença cardíaca séria, é no serviço público que se tratam.
E, portanto, o Portugal não pode prescindir de um Serviço Nacional de Saúde Pois não, por público isso é que temos que que funcione investir. de forma adequada. Tudo o resto é importante, mas é complementar. Eu, nos últimos 3 anos, ouvi em todo o lado esse discurso, é verdade. Mas o que é também verdade é que ele não corresponde à realidade. Se nós olharmos para aquilo que é o SNS, cuidados de saúde primários, hospitalares ou continuados, vamos ver graves problemas, graves obstáculos de acessibilidade, e aí estamos perfeitamente de acordo. Aliás, Eu também. o último estudo feito pela Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, 3F, verte na perfeição todos os obstáculos que o SNS tem. E fiquei até surpreendido porque é que a nova lei de bases até não vê refletido grande parte daquelas conclusões que estão neste estudo. Quando falamos em financiamento, nós temos vindo a baixar em percentagem do PIB, mas mais grave ainda em percentagem da despesa global. Agora até temos vindo a recuperar, Ricardo. Não, ó doutor. Temos 5 minutos para terminar o Para programa. chegarmos àquilo que é a média dos 15% para o SNS de despesa global No orçamento, não é no PIB. do orçamento, nós estamos com 11,5%, 12%. Estamos a falar de 1,7 mil milhões de euros a menos. E há outro dado muito importante que é preciso desmistificar, que são as transferências permanentes que têm vindo a crescer do Orçamento de Estado para o setor privado. 60% dos rendimentos do setor privado da saúde advêm do Orçamento de Estado. Pois. E outro número ainda mais grave, 40% do Orçamento de Estado para o ano para a saúde, 40% é para financiar a atividade no privado. Ricardo, portanto, para resolver as cirurgias que não ficarem atrás, lá vão mais os milhões de euros para o necessitamos privado. mais dinheiro, mas ele tem que ser muito bem empregue naquilo que são as condições, equipamentos e recursos humanos do SNS e não depois transferi-los para o privado, como, por exemplo, é a solução que o Governo aparentemente tem para resolver a questão da greve cirúrgica. Pois que outra Porque em solução janeiro, é que há de em haver? março já vamos ter dinheiro, Que outra já solução vamos é que há ter de haver, dinheiro Ricardo? para financiar em regime de SIGIC o social e o privado. Mas que outra solução é que há de haver, Ricardo? Não é solução. Mas não é financiar, é para financiar Não é para a solução. produção Não que pode vão ser fazer. solução. Não Miguel, para transferimos terminar, temos que ir dinheiro à primeira sem... página do Expresso. Eu queria acrescentar Acho que mais é alguma coisa. involuntário. Não, eu acrescento duas pode coisas ser muito solução. rápidas. A primeira é que quem faz o Serviço Nacional de Saúde são os profissionais de saúde. Nós só temos um bom Serviço Nacional de Saúde não é por causa dos políticos, é por causa dos profissionais de saúde. Vamos deixar isto muito claro. Segunda questão. O doutor Arnaud não era profissional de saúde. Segunda questão, meu querido amigo. Segunda questão. Nós temos um dever de denúncia para proteger os doentes. Vamos ser objetivos. Reparem, nós, no ano em que faz 70 anos a Declaração Universal dos Direitos do Homem, onde está incluída claramente a saúde, e agora podemos falar da questão dos vários direitos. Área da Ordem dos Enfermeiros, então. Repare, É um belíssimo elogio. nesta questão essencial, nós temos obrigação de defender as pessoas que precisam. Muito bem. E, portanto, funcionamos um bocado como denunciando as situações que não estão bem. Para quê? Para que sejam corrigidas, para que o Serviço Nacional de Saúde seja exatamente reforçado. Este é o objetivo. Não é dizer que o Serviço Nacional de Saúde é mau. Nós queremos o Serviço Nacional de Saúde o mais forte possível, o melhor possível. E é isso que é a nossa luta diária, é isso que nós pretendemos transmitir à sociedade civil e é isso que nós pretendemos transmitir a quem nos governa e a quem está na Assembleia da República para tomar decisões. Vamos então à primeira página do Expresso, que aliás tem como manchete um assunto relacionado com a discussão que aqui tivemos. Ministra forçada a mudar a lei da saúde para agradar à direita. O Conselho de Ministros obrigou Marta Temido a incluir privados na lei de bases. Marcelo Rebelo de Sousa diz: revejo-me na proposta da doutora Maria de Belém, que garantiu o equilíbrio adequado entre o Estado e privados. Hospitais privados ameaçam com Brexit sair da ADSE. Depois aqui ao lado, ainda na primeira página também, Portugal ajudou a evitar atentados em França. Célula jihadista de Estrasburgo e Marselha tinha como alvo 2 mercados de Natal. Polícia Judiciária e SIS avisaram França a tempo. Um pouco mais abaixo, e ainda também, deixem-me só notar aqui também esta notícia de que o Partido Comunista Português critica a greve dos enfermeiros e suspeita do financiamento. O governo de Passos Coelho enganou Henrique Gomes. O Executivo enviou à Troika em 2012 proposta para as rendas das eólicas nas costas do então Secretário de Estado da Energia. Há uma escola pública que eliminou manuais. A reportagem no Reino, que já não quer Theresa May, depois de uma semana muito complicada para a Primeira-Ministra britânica, e depois ainda a cada 15 dias há 2 presos por peditórios falsos. GNR e PSP já tiveram 27 pessoas por falsos peditórios. Norte tem mais casos. Autoridades deixam conselhos contra burlas.
Na fotografia, aqui na primeira página, como não podia deixar de ser, o Prémio Pessoa, que hoje foi anunciado. O biogeógrafo Miguel Bastos Araújo é o Prémio Pessoa 2018. Miguel Bastos Araújo, aqui fotografado ao final da tarde desta sexta-feira, na sua casa, nos arredores de Madrid. Ele que ganha assim, e que vem da área do ambiente, ganha assim o Prémio Pessoa 2018. O Expresso da Meia-Noite fica por aqui. Voltamos para a semana. Muito obrigado e boa noite. Até para a semana.